Ela não pedia muito, só um pouco de leite e alguma esperança para o dia seguinte. Ele tinha tudo, menos paz, até que ouviu o choro que atravessou a janela e tocou sua alma. Ao estender a mão, não imaginava que estava salvando a si mesmo também. E assim, o destino uniu dois mundos distantes em um encontro que mudaria tudo. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. O vento gelado de junho cortava as ruas do centro de Curitiba como navalhas invisíveis. Carolina Mendonça apertava o pequeno Mateus contra o peito, tentando protegê-lo não apenas do frio, mas também dos olhares de indiferença que a seguiam pela Rua 15 de Novembro. Seu casaco gasto, herdado de tempos melhores, mal conseguia conter o tremor que percorria seu corpo magro depois de 3 dias dormindo em abrigos improvisados. As luzes das vitrines refletiam no asfalto molhado pela garoa fina, criando um cenário quase poético que contrastava com a realidade crua de Carolina. Aos 22 anos, com um filho de apenas 6 meses nos braços, ela havia esgotado todas as suas opções. Expulsa de casa pela família conservadora quando engravidou, abandonada pelo namorado que prometera construir um futuro juntos, agora estava ali, pedindo ajuda a estranhos que aceleravam o passo ao vê-la se aproximar. Por favor, só preciso de leite para o meu filho. Ela repetia com voz embargada, enquanto o pequeno Mateus chorava faminto. Cada negativa pesava como pedras sobre seus ombros cansados. Um senhor de terno chegou a abrir a carteira, mas mudou de ideia ao ver um grupo de adolescentes se aproximando, talvez confundindo Carolina com alguém que pudesse representar perigo. No cruzamento da Rua 15 com a Marechal Floriano, o trânsito estava parado por conta do horário de pico. Dentro de um Mercedes-Benz preto, Renato Vilela consultava impaciente o relógio. Estava atrasado para uma reunião importante no escritório de advocacia, onde era sócio majoritário. Aos 38 anos, Renato havia construído uma carreira sólida, especializado em direito empresarial. Morava sozinho em uma cobertura no Batel, um dos bairros mais nobres da cidade. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas algo sempre parecia faltar. Enquanto observava distraidamente pela janela do carro, seus olhos pousaram na figura frágil de Carolina, tentando acalmar o bebê que chorava cada vez mais alto. Algo naquela cena tocou Renato de uma maneira que ele mesmo não conseguia explicar. O choro da criança parecia atravessar o vidro fumê do Mercedes e atingir um lugar dentro dele há muito tempo adormecido. Senhor, podemos seguir por outro caminho, sugeriu Joaquim, seu motorista há 10 anos. Espere aqui, respondeu Renato, num impulso que surpreendeu até a ele mesmo. Saiu do carro ajustando o terno italiano e caminhou em direção à jovem. Pessoas ao redor olhavam com curiosidade, talvez esperando algum conflito. Carolina recuou instintivamente quando viu o homem bem vestido se aproximando, acostumada com repreensões e palavras duras. Você precisa de ajuda? Perguntou ele com uma voz mais suave do que pretendia. Carolina hesitou, apertando Mateus contra o peito como um escudo. Só preciso de leite para o meu filho. Ela respondeu com voz trêmula, a vergonha misturando-se ao desespero em seus olhos castanhos. Renato olhou para o bebê, que agora soluçava depois de tanto chorar, e sentiu algo se quebrar dentro dele, uma barreira que nem sabia que existia. Venha comigo, disse ele, apontando para uma farmácia na esquina. Carolina hesitou novamente, o medo visível em seu olhar. Só quero ajudar. Você e seu filho precisam de mais do que apenas leite, explicou Renato, mantendo uma distância respeitosa. Algo na sinceridade daqueles olhos azuis fez Carolina concordar com um aceno tímido. No caminho até a farmácia, nenhum dos dois falou muito. Ela explicou brevemente que o bebê tomava fórmula especial, ao que Renato apenas assentiu. Na farmácia, ele não se limitou a comprar o leite. Adquiriu fraldas, pomadas para assaduras, lenços umedecidos e remédios para febre. Carolina observava atônita, enquanto a pilha de produtos crescia no balcão. Não precisa de tudo isso, ela murmurou, desconfortável. Uma criança precisa de mais do que o básico, respondeu ele simplesmente, entregando o cartão de crédito Platinum ao caixa, que não disfarçava o espanto diante daquela cena inusitada.
Ao saírem da farmácia, Renato percebeu que havia tomado apenas a primeira, de muitas decisões que mudaria sua vida naquela tarde. Vocês já comeram hoje? A ausência de resposta foi resposta suficiente. Renato fez um sinal para Joaquim, que aproximou o carro. Vou levá-los para jantar e depois podemos conversar sobre uma solução mais permanente para a situação de vocês, propôs ele. Carolina apertou os lábios desconfiada. Por quê? Por que está fazendo isso? O que quer em troca? A pergunta atingiu Renato como um tapa, não pela acusação velada, mas porque ele mesmo não sabia responder. O que o havia movido a agir assim? Talvez fosse a lembrança de sua própria infância difícil, antes da adoção, que o levou à vida privilegiada que tinha agora. Talvez fosse apenas humanidade. Nada, não quero nada em troca, respondeu finalmente. Todo ser humano merece uma chance. No restaurante, um estabelecimento familiar no bairro Água Verde, Carolina alimentou Mateus com a fórmula recém-comprada, enquanto Renato pedia uma refeição completa para ela. Observando-a comer com tanta fome contida, tentando manter a dignidade mesmo naquela situação, ele começou a enxergar além das roupas gastas e do cansaço estampado em seu rosto. Conte-me sua história, pediu ele, depois que ela parecia mais calma e confortável. Entre goles de chá quente, Carolina revelou fragmentos de sua vida. Era de Londrina, interior do Paraná. Havia sido uma aluna promissora, com sonhos de se tornar professora até conhecer Fernando. O namoro intenso resultou em uma gravidez não planejada. A família conservadora a expulsou de casa, enquanto Fernando desapareceu ao saber da criança. Vim para Curitiba pensando em recomeçar. Consegui um emprego em uma lanchonete, aluguei um quarto pequeno. Ela continuou balançando Mateus suavemente nos braços. Mas quando meu filho nasceu, não consegui manter o trabalho. O senhorio me despejou há 3 dias quando não consegui pagar o aluguel. Renato ouvia atentamente, sua mente analítica de advogado, processando possibilidades, soluções, caminhos. Onde estão ficando agora? No albergue municipal. Mas só posso ficar lá mais 2 noites, ela respondeu, os olhos baixos. Naquele momento, Renato tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. Tinha um apartamento pequeno, mas confortável em um conjunto residencial próximo ao Jardim Botânico. Era um investimento que havia feito anos antes e estava vazio. Poderia ser um começo. Tenho um lugar onde você e Mateus podem ficar por um tempo, até se restabelecerem. Ofereceu tentando não soar como caridade, mas como uma possibilidade real de recomeço. Carolina arregalou os olhos. Uma mistura de esperança e desconfiança. Não posso aceitar isso. Não te conheço. O apartamento é meu, mas você terá total privacidade. Pode ficar lá até conseguir um emprego e se estabilizar. Sem compromissos, sem dívidas, explicou Renato, entendendo o receio dela. Pense no seu filho. A menção a Mateus fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela olhou para o bebê que agora dormia tranquilo em seus braços, com a barriguinha cheia pela primeira vez em dias. Com uma condição, disse ela, recuperando um pouco do orgulho. Vou pagar por tudo isso um dia. Não quero caridade. Quero uma chance. Renato sorriu, reconhecendo nela uma força que poucos veriam por trás da aparente fragilidade. Trato feito, respondeu, estendendo a mão. Naquela noite, enquanto Joaquim dirigia até o conjunto residencial, um silêncio reflexivo preencheu o carro. Carolina olhava pela janela, observando as luzes da cidade com uma mistura de medo e esperança. Renato checava e-mails no celular, tentando não pensar muito sobre o que o havia levado a ajudar aquela desconhecida. O apartamento era simples comparado aos padrões de Renato, mas para Carolina parecia um palácio. 2 quartos, sala, cozinha equipada, água quente, luxos que pareciam de outro mundo depois do que havia passado. Tem comida na geladeira e produtos básicos nos armários. Amanhã podemos ver do que mais você precisa, explicou Renato, entregando a ela um conjunto de chaves. Meu número está anotado na mesa. Qualquer problema é só ligar. Quando ele se preparava para sair, Carolina, com Mateus dormindo no improviso de uma cama feita com almofadas, perguntou com voz hesitante. Por que está fazendo isso? De verdade. Renato parou com a mão na maçaneta. Por um momento, considerou dar uma resposta polida, profissional. Mas algo na vulnerabilidade daquele momento
pediu honestidade. Porque alguém fez o mesmo por mim um dia, revelou ele, pensando nos pais adotivos que o tiraram do orfanato aos 7 anos. E porque talvez eu precisasse mais disso do que você. Deixou o apartamento antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava. Dirigindo de volta para sua cobertura no batel, Renato sentia uma estranha leveza, que contrastava com a habitual tensão que carregava. Em sua mente, repassava a imagem de Carolina ninando Mateus, a gratidão contida em seus gestos, a dignidade que mantinha mesmo nas piores circunstâncias. Seu celular tocou. Era Patrícia, sua ex-noiva, com quem mantinha um relacionamento intermitente, mais por conveniência social do que por afeto real. Estamos te esperando no Durski. Você está atrasado como sempre, reclamou ela. Renato havia esquecido completamente o jantar de negócios. Não vou conseguir ir, respondeu ele, sentindo uma estranha libertação ao pronunciar aquelas palavras. De novo, Renato. O Roberto está aqui especialmente para te conhecer. Diga-lhe que tive uma emergência familiar, respondeu Renato, surpreso com a facilidade da mentira que, de algum modo, não parecia totalmente falsa. Marcaremos outro dia. Desligou antes de ouvir as reclamações de Patrícia. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia culpado por decepcionar as expectativas alheias. Algo mais importante havia ocupado seu pensamento, a imagem daquela jovem mãe e seu filho, dormindo em segurança por causa de um gesto que para ele custara tão pouco, mas que para eles significava tudo. Em seu apartamento, Renato serviu-se de uma dose de uísque e caminhou até a varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, luzes se acendiam e apagavam. Vidas se desenrolavam em histórias que ele nunca conheceria. Mas naquela noite, uma dessas histórias havia cruzado seu caminho, e ele pressentia que nada seria como antes. No pequeno apartamento próximo ao Jardim Botânico, Carolina deitou-se ao lado de Mateus depois de um banho quente. Outro luxo que não experimentava há dias. As lágrimas que agora rolavam pelo seu rosto não eram de desespero, mas de alívio. Não sabia o que o futuro reservava, nem por quanto tempo aquela ajuda inesperada duraria. Mas naquela noite, seu filho dormia com a barriga cheia e em segurança. Vamos ficar bem. Meu amor, sussurrou beijando a testa do bebê. A mamãe vai dar um jeito. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro casual em uma tarde fria de junho seria apenas o início de uma história que transformaria não apenas sua vida, mas também a do homem que, por um impulso inexplicável, havia decidido parar e olhar verdadeiramente para ela, quando todo o mundo parecia determinado a torná-la invisível. Na manhã seguinte, Carolina acordou sobressaltada, momentaneamente desorientada pelo conforto da cama onde dormia. Mateus ainda dormia tranquilo ao seu lado, seu rostinho sereno pela primeira vez em dias. A realidade dos acontecimentos da véspera voltou à sua mente como flashes. O desespero nas ruas, o homem desconhecido, o apartamento. O som da campainha atirou de seus pensamentos. Vestiu rapidamente a mesma roupa da noite anterior e foi atender insegura sobre quem poderia ser. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher de meia-idade com vários pacotes e sacolas. Bom dia. Sou Jurema, trabalho para o Dr. Renato. Ele pediu que eu trouxesse algumas coisas para a senhora e o bebê, explicou com um sorriso caloroso. Carolina ficou sem palavras enquanto observava. Jurema entrar e começar a descarregar as sacolas sobre a mesa. Roupas para ela e para Mateus. Produtos de higiene, mais fraldas, alimentos e até brinquedos. O Dr. Renato pediu desculpas por não vir pessoalmente. Teve uma audiência de emergência no fórum esta manhã, continuou Jurema, organizando tudo metodicamente. Ele me deu este celular para você. Disse que é importante que possa se comunicar. Carolina pegou o aparelho atônita. Isso é demais. Não posso aceitar tudo isso. Jurema parou o que fazia e olhou para ela com uma expressão compreensiva. Querida, conheço o Dr. Renato há 15 anos. Ele nunca faz nada sem um propósito. Se está ajudando você, tem suas razões. E nunca vi ele fazer algo assim antes. Ela fez uma pausa, observando Carolina com atenção. Aceite a ajuda. Às vezes a vida nos dá presentes inesperados. Antes de sair,
Jurema ainda mostrou a Carolina como funcionavam os eletrodomésticos do apartamento e deixou seu próprio número de telefone. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Moro aqui perto. Sozinha novamente, Carolina sentou-se no sofá contemplando a generosidade incompreensível que havia entrado em sua vida como um furacão. Parte dela ainda suspeitava que houvesse algum interesse oculto por trás de tanta bondade. Os homens que conhecera até então sempre queriam algo em troca. O celular que ganhara tocou assustando-a. Alô? Carolina, é Renato. Só liguei para saber se Jurema entregou tudo e se você e Mateus estão bem. A voz dele transmitia uma preocupação genuína que a desarmou. Sim, estamos. Mas isso tudo é demais. Não sei como vou pagar por tudo isso um dia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não pense nisso agora. Concentre-se em se restabelecer. Aliás, conversamos sobre você voltar a estudar. Carolina sentiu um nó na garganta. Seus sonhos de educação pareciam tão distantes agora. Tenho um bebê para cuidar, respondeu, olhando para Mateus que começava a acordar. Existem programas de bolsas para mães solteiras na Universidade Federal. Posso ver isso para você, se quiser. A oferta ficou suspensa no ar, como uma possibilidade quase mágica. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou novamente, a pergunta que não deixava sua mente. Do outro lado da linha, Renato hesitou. Podemos conversar sobre isso pessoalmente? Vou passar aí no final do dia. Quando desligou, Carolina sentiu uma estranha mistura de gratidão e apreensão. O que aquele homem realmente queria? Por que ela? Por que agora? As horas seguintes foram dedicadas a organizar as roupas novas no armário vazio, dar banho em Mateus com os produtos infantis adequados e se familiarizar com o apartamento que agora era seu lar temporário. Cada pequeno conforto, água quente, um fogão funcionando, fraldas suficientes para o bebê, parecia um luxo inimaginável comparado aos dias anteriores. No início da noite, a campainha tocou novamente. Carolina, agora vestida com uma das roupas novas e com Mateus limpo e alimentado, abriu a porta com menos receio. Renato estava lá, ainda em traje social, mas sem gravata, parecendo mais relaxado do que no dia anterior. Posso entrar? Perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa. O cheiro de comida caseira preenchia o apartamento. Carolina havia preparado um simples arroz com legumes, usando os ingredientes que Jurema trouxera. Fiz jantar, disse ela timidamente, como agradecimento. Renato sorriu, genuinamente surpreso. Não precisava, mas aceito com prazer. Durante o jantar, conversaram com mais facilidade do que no dia anterior. Carolina falou sobre seus sonhos interrompidos, sobre como sempre quis ser professora de literatura, sobre o breve tempo que passou na faculdade antes de conhecer Fernando e engravidar. Renato, por sua vez, contou sobre seu trabalho como advogado, sobre os casos que defendia, mas evitou falar sobre sua vida pessoal. Havia uma reserva nele que Carolina percebeu, mas respeitou. Tenho uma proposta para você, disse ele, enquanto tomavam café após o jantar, com Mateus brincando em um pequeno tapete próximo a eles. Não é caridade, é uma oportunidade. Carolina endireitou-se na cadeira, atenta. Quero ajudá-la a voltar a estudar. Conheço pessoas na Federal que podem facilitar sua readmissão com bolsa. Enquanto isso, pode ficar neste apartamento. Em troca, quando estiver formada e trabalhando, pode ajudar outras pessoas que estejam na situação em que você estava. A proposta era tão inesperada que Carolina precisou de um momento para processar. Não havia condições obscuras, não havia interesses velados, pelo menos não aparentes. Por que eu? Deve haver milhares de pessoas precisando de ajuda em Curitiba. Renato brincou distraidamente com a colher do café, como se buscasse as palavras certas. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe biológica me abandonou em um orfanato, revelou ele, surpreendendo a si mesmo com a franqueza. Passei 1 ano lá até ser adotado por um casal que mudou minha vida. Eles me deram educação, oportunidades, amor. Tudo o que sou hoje devo a eles. Carolina ouvia atentamente, começando a entender. Eles faleceram há 5 anos, continuou ele, a voz ligeiramente embargada. E desde então tenho tentado encontrar uma forma de honrar o que fizeram por mim. Quando vi você e Mateus ontem, algo simplesmente clicou. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção contida.
Carolina olhou para seu filho, que agora balbuciava alegremente brincando com um chocalho novo, alheio à conversa que definiria seu futuro. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Renato ergueu as sobrancelhas curioso. Um dia pagarei por tudo isso. Não necessariamente em dinheiro, mas vou encontrar uma forma de retribuir. Ele estendeu a mão, selando o acordo com um aperto firme. Começo amanhã mesmo a resolver sua situação na universidade, prometeu, levantando-se para ir embora. Na porta virou-se uma última vez. Obrigado pelo jantar. Foi a melhor refeição que tive em muito tempo. Quando a porta se fechou, Carolina sentou-se no sofá, reunindo Mateus em seus braços. O pequeno sorriu para ela, um sorriso sem dentes que iluminou todo o seu rosto rechonchudo. Parece que ganhamos uma segunda chance, meu amor, sussurrou, beijando a cabecinha do filho. A desconfiança ainda existia, mas estava sendo gradualmente substituída por algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Naquela noite, Renato dirigiu para casa com uma sensação de propósito, que não experimentava desde a morte dos pais adotivos. O escritório de advocacia, os casos de grandes empresas, os jantares de negócios, tudo parecia vazio comparado ao simples jantar que acabara de compartilhar com Carolina e Mateus. Ao chegar em sua cobertura luxuosa, sentiu o contraste de forma aguda. Os espaços amplos e impecavelmente decorados pareciam frios e impessoais. Não havia ali o calor que sentira no pequeno apartamento, mesmo com sua simplicidade. Seu celular tocou novamente. Patrícia, provavelmente ainda irritada pelo jantar cancelado. Renato olhou para o aparelho por um longo momento, depois o desligou. Algumas decisões poderiam esperar até amanhã. Naquela noite, queria apenas saborear a sensação de ter feito algo que realmente importava. Nas semanas seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Renato visitava Carolina e Mateus quase diariamente, sempre com alguma desculpa. Documentos para assinar relacionados à universidade, informações sobre a bolsa de estudos, livros que pensou que ela gostaria de ler. A verdade, que ele relutava em admitir até para si mesmo, era que aquelas visitas se tornaram a parte mais esperada de seus dias. Carolina, por sua vez, mergulhou com determinação na oportunidade que lhe fora dada. Com a ajuda de Renato e seus contatos na Universidade Federal do Paraná, conseguiu ser readmitida no curso de Letras. Jurema, que rapidamente se tornara uma aliada e amiga, ofereceu-se para cuidar de Mateus durante as aulas. Meus filhos já estão crescidos e longe. Ter um bebê para mimar algumas horas por dia é um presente, insistiu ela, quando Carolina tentou recusar a oferta. Era uma tarde de julho particularmente fria, quando Carolina voltou da universidade para encontrar Renato já no apartamento, sentado no tapete da sala brincando com Mateus. O bebê, agora mais rechonchudo e saudável, gargalhava enquanto o advogado fazia caretas engraçadas. A cena era tão doméstica, tão natural, que Carolina parou na porta, relutante em interromper. Olha quem chegou, campeão, disse Renato ao notar sua presença, erguendo Mateus nos braços. Como foi a aula hoje? Carolina sorriu, pendurando o casaco. Novo presente de Renato no cabideiro. Incrível. Estamos estudando literatura brasileira contemporânea. O professor indicou um livro da Conceição Evaristo que... Ela parou, percebendo o brilho nos olhos de Renato enquanto a observava falar. O que foi? Nada, respondeu ele, desviando o olhar. É bom ver você animada com os estudos. Havia algo não dito naquele momento, uma tensão que vinha crescendo entre eles nas últimas semanas, uma proximidade que ia além da gratidão ou da amizade, mas que ambos evitavam nomear. Trouxe jantar, disse Renato, mudando de assunto e apontando para sacolas na cozinha. Aquela comida mineira que você mencionou que gostava. Enquanto jantavam, conversaram sobre o dia de cada um, sobre as aulas de Carolina, sobre um caso complicado que Renato estava defendendo. Era fácil, confortável. Mateus, sentado em sua cadeira alta, outro presente, observava os dois com olhos curiosos, ocasionalmente exigindo atenção com gritinhos alegres. Tenho uma surpresa, anunciou Renato depois que terminaram de comer. Consegui uma vaga para Mateus na creche da universidade. É um projeto piloto para filhos de alunas com prioridade para mãe solo.
Os olhos de Carolina se arregalaram. Como? Ouvi dizer que a lista de espera é enorme. Renato deu de ombros, tentando parecer casual. Tenho alguns amigos no conselho universitário. Não foi nada demais. Carolina sabia que não era bem assim. Cada porta que se abria para ela representava o esforço de Renato usando sua influência, seus contatos. A dívida que sentia para com ele crescia diariamente, assim como outro sentimento que ela tentava ignorar. Obrigada, disse simplesmente, incapaz de expressar a gratidão que sentia. Depois do jantar, enquanto Renato ajudava a lavar a louça, algo que ele insistia em fazer. Apesar dos protestos dela, seus dedos se tocaram brevemente ao passar um prato. Foi um contato momentâneo, acidental, mas suficiente para que ambos congelassem por um segundo, olhando-se com uma intensidade nova. Renato foi o primeiro a quebrar o momento, recuando ligeiramente. Preciso ir. Tenho uma reunião cedo amanhã, disse ele, secando as mãos. Na porta houve outro momento de hesitação. Carolina queria dizer algo, agradecer novamente. Talvez confessar os sentimentos confusos que começava a nutrir. Mas as palavras não vieram. Boa noite, Carolina, despediu-se ele, formalmente. Boa noite, Renato, respondeu ela, fechando a porta com um suspiro. Do outro lado, Renato permaneceu imóvel por alguns segundos, contemplando a madeira polida, como se pudesse enxergar através dela. Estava entrando em território perigoso, e sabia disso. O que começara como um gesto de ajuda estava rapidamente se transformando em algo mais profundo, mais complicado. No carro, a caminho de casa, Renato tentou racionalizar seus sentimentos. Era natural sentir-se próximo de alguém que ajudava, certo? Era apenas o instinto protetor que desenvolvera por Carolina e Mateus. Nada mais. Seu celular tocou. Patrícia novamente. Nos últimos tempos, havia dedicado cada vez menos atenção ao relacionamento intermitente que mantinham. Desta vez atendeu. Onde você tem andado, Renato? Faz semanas que não te vejo direito. A voz dela soava irritada, acusadora. Tenho estado ocupado, Patrícia. Muito trabalho. Respondeu automaticamente, a desculpa soando falsa até para seus próprios ouvidos. É essa tal obra social que você começou? Jurema comentou algo sobre você ajudando uma moça com um bebê. Renato sentiu um aperto no peito. Não havia segredos no mundo pequeno que habitavam. É um projeto pessoal. Estou ajudando alguém que precisa, só isso. Sei. A desconfiança era evidente na voz de Patrícia. Jantar na sexta. Meus pais estarão na cidade e querem te ver. A ideia de um jantar formal com os pais de Patrícia, que há anos o viam como futuro genro, apesar de nunca ter havido um compromisso real, parecia agora insuportavelmente artificial. Vou verificar minha agenda, respondeu evasivamente. Ao desligar, percebeu que estava parado em frente a uma joalheria no shopping Curitiba. Nem se lembrava de ter dirigido até ali. No reflexo da vitrine, viu a imagem de um homem que não reconhecia mais. O advogado de sucesso, noivo informal de uma das mulheres mais cobiçadas de Curitiba, membro respeitado da sociedade local. Aquela imagem parecia agora uma casca vazia. No dia seguinte, Carolina levou Mateus para conhecer a creche da universidade. O espaço era acolhedor, colorido, com profissionais atenciosos que imediatamente se encantaram com o bebê sorridente. Ele vai ficar bem aqui enquanto você estuda, garantiu a coordenadora. Uma mulher de meia idade com expressão maternal. Temos pouquíssimas vagas, sabe? Seu filho é muito sortudo. Sortudo por ter pessoas que se importam com ele, respondeu Carolina, pensando em Renato. Ao sair da creche, encontrou Letícia, uma colega de turma que rapidamente se tornara amiga. Diferente de outros colegas que a olhavam com curiosidade ou pena por ser mãe solo, Letícia a tratava com naturalidade. E aí, Mateus gostou do lugar? Perguntou enquanto caminhavam para a aula de teoria literária. Amou, nem olhou para trás quando saí, riu Carolina, sentindo aquele aperto que toda mãe sente ao deixar o filho, mesmo que em boas mãos. Você tem muita sorte, sabia? Essa vaga é como ouro. Conheço professoras que não conseguiram para os filhos. Carolina assentiu, consciente de que cada oportunidade que recebia era resultado direto da intervenção de Renato. Foi o Renato que conseguiu, admitiu. Ele tem me ajudado muito.
Letícia lançou-lhe um olhar curioso. Esse Renato é só um benfeitor ou tem algo mais rolando? A pergunta atingiu Carolina como um soco suave, verbalizando o que ela mesma vinha evitando pensar. Não. Ele está me ajudando, só isso. Respondeu Letícia, claramente não convencida. E esse rubor nas suas bochechas quando fala dele é só gratidão, né? Carolina não respondeu, subitamente interessada no livro que carregava. A verdade é que seus sentimentos por Renato haviam se tornado cada vez mais confusos. A gratidão inicial misturava-se agora com uma admiração profunda por seu caráter, por sua generosidade silenciosa, pela forma como brincava com Mateus. E havia também aquela outra sensação, aquele calor que sentia quando seus olhares se encontravam, quando suas mãos se tocavam acidentalmente. Mas como poderia haver algo entre eles? Ele era um advogado bem-sucedido, de uma classe social completamente diferente da sua. Provavelmente já tinha alguém em sua vida. Um homem como ele não estaria sozinho. E mesmo que estivesse, o que poderia oferecer a ele além de problemas e responsabilidades? Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Renato não apareceu para jantar. Carolina tentou não se sentir desapontada, ocupando-se com os estudos e com Mateus. Mas cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração acelerava, apenas para desacelerar novamente quando os passos seguiam adiante. Por volta das 9, seu celular tocou. Carolina? É o Renato. Desculpe não ter ido hoje. Surgiu uma emergência no escritório. A voz dele soava estranha, distante. Tudo bem. Está tudo bem com você? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, só cansado. Outra pausa. Como foi a visita à creche? Conversaram por alguns minutos sobre o dia de Carolina, sobre como Mateus havia gostado da creche, sobre as aulas. Era uma conversa normal, mas havia uma tensão subjacente, algo não dito pairando entre as linhas. Preciso ir, disse ele finalmente. Tenho um jantar importante amanhã. Talvez não consiga passar aí nos próximos dias. Carolina tentou disfarçar a decepção. Claro, sem problemas. Após desligar, ficou olhando para o telefone por um longo tempo. O que havia mudado? Por que a súbita distância? O que Carolina não sabia é que Renato estava naquele momento sentado em seu escritório em casa. Uma pasta aberta à sua frente, contendo documentos sobre Fernando, o ex-namorado de Carolina. Havia contratado um investigador particular para localizá-lo, mais como precaução do que qualquer outra coisa. O relatório que recebera naquela tarde o deixara inquieto. Fernando Rodrigues, 24 anos, havia recentemente voltado a Curitiba, depois de passar um ano trabalhando em São Paulo. Segundo o investigador, estava perguntando sobre Carolina, tentando descobrir seu paradeiro. O motivo, aparentemente, era que sua nova namorada o havia deixado, e ele agora pensava em reconciliar com a mãe de seu filho. Renato fechou a pasta com um suspiro pesado. Sabia que deveria contar a Carolina, mas não queria preocupá-la quando tudo em sua vida finalmente começava a entrar nos trilhos. Decidiu lidar com a situação ele mesmo, usando os meios legais disponíveis para garantir que Fernando não causasse problemas. O que ele não admitia, nem para si mesmo, era que o verdadeiro motivo de sua preocupação ia além da proteção. Havia um medo crescente de perder aquela conexão que se tornara tão importante em sua vida. Os dias seguintes foram estranhos para Carolina. Renato não apareceu como de costume. Apenas ligações, breves conversas superficiais. Ela tentou se concentrar nos estudos, nas novas amizades na universidade, no cuidado com Mateus. Mas sua ausência deixava um vazio que ela não esperava sentir tão intensamente. Foi numa sexta-feira chuvosa, quase 10 dias depois, que a campainha tocou no meio da tarde. Mateus havia acabado de dormir após o almoço, e Carolina aproveitava para estudar para uma prova. Ao abrir a porta, ficou surpresa ao ver Renato encharcado parado no corredor. "Posso entrar?" perguntou ele, parecendo estranhamente vulnerável. "Claro", respondeu ela, afastando-se para dar passagem. "Você está ensopado. Deixe-me buscar uma toalha." Quando voltou da lavanderia com uma toalha grande, encontrou Renato parado no meio da sala, olhando para as fotos de Mateus que ela havia colocado em um mural improvisado. "Ele cresceu tanto", comentou ele. "Já aceitando a toalha",
Crianças tendem a fazer isso, brincou ela, tentando aliviar a tensão evidente entre eles. Quer um café? Ou um chá para espantar o frio? Renato assentiu, secando os cabelos. Parecia diferente, mais magro, com olheiras visíveis. Você está bem? Perguntou Carolina, enquanto colocava água para ferver. Parece cansado. Não tenho dormido muito, admitiu ele, sentando-se à mesa da cozinha. Muita coisa acontecendo. Carolina esperou que ele elaborasse, mas Renato permaneceu em silêncio, observando-a preparar o café com movimentos precisos. Como vão os estudos? Perguntou finalmente, quando ela colocou uma xícara fumegante à sua frente. Bem, tenho uma prova importante na segunda. Estou me preparando. A conversa continuou assim. Trivialidades trocadas como quem tenta não tocar em algo frágil que pode quebrar a qualquer momento. Foi quando Mateus começou a chorar no quarto que a atmosfera mudou. Carolina levantou-se para ir buscá-lo, mas Renato a deteve com um gesto. Posso ir? Sinto falta dele. A sinceridade daquelas palavras atingiu Carolina como uma onda. Assentiu silenciosamente, observando enquanto Renato ia até o quarto. Através da porta aberta, viu-o pegar Mateus do berço, murmurando palavras de conforto. O bebê, reconhecendo-o mesmo depois dos dias de ausência, imediatamente parou de chorar e agarrou-se à sua camisa ainda úmida. Quando voltaram à cozinha, Mateus aninhado confortavelmente nos braços de Renato, a tensão anterior parecia ter diminuído um pouco. Preciso te contar algo, disse Renato finalmente, sua expressão séria. É sobre o Fernando. Carolina sentiu o sangue gelar. Não ouvia aquele nome há meses, e a simples menção fez seu estômago revirar. O que tem ele? Perguntou, tentando manter a voz firme. Renato explicou sobre a investigação que havia feito, sobre o retorno de Fernando a Curitiba, sobre suas aparentes intenções de reconciliação. A cada palavra, o rosto de Carolina empalidecia mais. Não se preocupe, continuou Renato, notando seu medo. Já tomei medidas legais preventivas. Ele não pode se aproximar de você ou de Mateus sem autorização judicial. Tenho contatos na polícia que estão cientes da situação. Carolina levantou-se abruptamente, dando as costas a ele para esconder as lágrimas que começavam a se formar. Por que fez isso? Perguntou a voz trêmula. Por que investigar Fernando sem me dizer nada? Renato pareceu surpreso com a reação. Queria proteger você e Mateus. Achei que... Não precisamos de proteção, Renato, interrompeu ela, virando-se para encará-lo. Precisamos de honestidade. Achei que confiava em mim, que me via como igual, não como alguém indefeso que precisa ser protegido sem sequer saber do que. Mateus, sentindo a tensão, começou a choramingar. Renato o balançou suavemente, tentando acalmá-lo enquanto procurava as palavras certas. Você está certa, admitiu finalmente. Deveria ter contado antes. Só não queria preocupá-la quando tudo estava indo tão bem. E também não queria que eu considerasse voltar para ele, não é? Desafiou Carolina, vendo algo passar pelos olhos de Renato. Isso é ridículo, protestou ele, mas sem muita convicção. É mesmo? Então por que esse sumiço nos últimos dias? Por que essa distância repentina? Renato suspirou profundamente, entregando Mateus a Carolina, que o acolheu automaticamente em seus braços. Porque estou me apaixonando por você, confessou finalmente, as palavras saindo como se tivessem vida própria. E isso me assusta. Assusta porque não era o plano. Porque você ainda está vulnerável, reconstruindo sua vida. Porque não quero que se sinta obrigada a retribuir meus sentimentos por gratidão. Porque não sei se tenho o direito de sentir isso. A confissão pairou no ar entre eles como algo tangível. Carolina ficou imóvel. Os olhos arregalados, Mateus agora quieto em seus braços, como se compreendesse a importância daquele momento. Vou embora, disse Renato, interpretando seu silêncio como rejeição. Nada muda, ok? Tudo o que prometi para você e Mateus continua valendo. Eu só precisava ser honesto. Ele já estava na porta quando a voz de Carolina o alcançou. Também estou me apaixonando por você. Renato congelou, a mão na maçaneta, incerto se havia escutado corretamente. Virou-se lentamente para encontrar Carolina parada no meio da sala, Mateus observando-o com olhos curiosos. O quê? Perguntou quase num sussurro. Também estou me apaixonando por você, repetiu ela mais firme desta vez. E também estou assustada.
Assustada porque não quero depender de ninguém novamente. Porque tenho um filho para pensar. Porque você vive em um mundo tão diferente do meu. Renato deu um passo em sua direção hesitante. Não são mundos diferentes, Carolina. É o mesmo mundo, só lugares diferentes nele. E esse é o problema, respondeu ela, balançando Mateus suavemente. As pessoas vão falar. Vão dizer que estou com você pelo dinheiro, pelo status. Vão dizer que você está comigo por, sei lá, algum tipo de fantasia de salvador. E nos importamos com o que as pessoas dizem. A pergunta ficou suspensa entre eles, junto com todas as incertezas, todos os medos, todas as possibilidades. Podemos ir devagar, sugeriu Renato, aproximando-se mais um pouco. Um dia de cada vez. Ver onde isso nos leva. Carolina sentiu o coração acelerar. Era assustador e excitante ao mesmo tempo. Como estar à beira de um precipício desconhecido. Um dia de cada vez, concordou finalmente. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, eles conversaram por horas. Sobre medos, sonhos, expectativas. Sobre o que queriam e o que temiam. Renato falou sobre Patrícia, sobre o relacionamento vazio que mantinham mais por conveniência social do que por afeto real. Carolina falou sobre suas inseguranças, sobre o medo de depender emocionalmente de alguém novamente. Não quero repetir os erros que cometi com Fernando, confidenciou ela. E eu não quero ser como fui com Patrícia, respondeu ele. Quero algo real desta vez. Quando ele finalmente foi embora, era quase meia-noite. Na porta, houve um momento de hesitação. Então, com uma coragem que não sabia que possuía, Carolina se aproximou e o beijou suavemente nos lábios. Boa noite. Renato, sussurrou sorrindo timidamente. Boa noite. Carolina, respondeu ele, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu lentamente, com cuidado. Renato continuava a ajudá-la com a universidade. E Mateus, mas agora havia uma nova dimensão em suas interações. Mãos que se encontravam sob a mesa, olhares que diziam mais que palavras. Beijos tímidos que gradualmente se tornavam mais confiantes. Eles mantiveram o relacionamento discreto no início, inseguros sobre como o mundo reagiria. Jurema, é claro, foi a primeira a perceber, sorrindo sabiamente, enquanto observava a forma como interagiam. Já estava na hora, comentou ela um dia, enquanto ajudava Carolina a preparar o jantar. Nunca vi o Dr. Renato olhar para alguém do jeito que olha para você. Na universidade, Carolina se dedicava intensamente aos estudos, determinada a provar, para si mesma, mais que para qualquer outro, que merecia a oportunidade que recebera. Seus professores começaram a notar seu talento, sua dedicação. Um deles chegou a sugerir que ela considerasse a pós-graduação depois de formada. Você tem o tipo de visão crítica que precisamos na academia, elogiou o professor de teoria literária. Mateus, agora com quase 9 meses, desenvolvia-se admiravelmente. Na creche, era conhecido por seu temperamento alegre e sociável. Em casa, seus primeiros passos vacilantes eram motivo de celebração. Renato estava lá quando aconteceu. Mateus soltando-se do sofá e dando 3 passos trêmulos antes de cair sentado, rindo da própria façanha. Você viu isso? Exclamou Carolina, lágrimas nos olhos. Ele andou? Renato, igualmente emocionado, apenas assentiu, incapaz de expressar o quanto aquele momento significava para ele. Era como se, de alguma forma inexplicável, aqueles 3 passos vacilantes simbolizassem algo maior. O início de uma jornada que agora compartilhavam. Foi numa noite particularmente fria de agosto, quase 2 meses depois de terem admitido seus sentimentos, que Renato chegou ao apartamento com uma expressão preocupada. O que houve? Perguntou Carolina, imediatamente percebendo que algo estava errado. Renato hesitou, olhando para Mateus, que brincava no tapete. Fernando entrou com um pedido formal de reconhecimento de paternidade e direito de visitas, anunciou finalmente, a voz controlada. Ele tem um advogado agora. Não é nada que não possamos enfrentar, mas precisamos estar preparados. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Todos os medos que havia mantido sob controle nas últimas semanas voltaram com força total. Fernando de volta em sua vida, em suas decisões perto de Mateus. A ideia era insuportável.
Ele não tem direito, sussurrou, a voz embargada. Abandonou nós dois quando mais precisávamos. Renato sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos nas suas. Legalmente, ele tem alguns direitos como pai biológico, mas podemos lutar. Tenho provas do abandono, da falta de suporte financeiro. Não vai ser fácil para ele conseguir o que quer. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Carolina chorou nos braços de Renato, deixando sair todo o medo e a raiva que sentia. Ele a abraçou em silêncio, oferecendo o conforto de sua presença, a certeza de seu apoio. Não vou deixar nada acontecer com vocês dois, prometeu, beijando seus cabelos. Vamos enfrentar isso juntos. No dia seguinte, enquanto preparava Mateus para a creche, Carolina sentiu uma determinação nova surgir dentro dela. Não seria vítima novamente. Não permitiria que Fernando perturbasse a nova vida que estava construindo. Vamos lutar, meu amor, disse ao bebê, que a observava com olhos curiosos enquanto ela o vestia. A mamãe não vai deixar ninguém te machucar. Na universidade, compartilhou a situação com Letícia, que imediatamente ofereceu apoio. Se precisar de alguém para testemunhar sobre que mãe incrível você é, conte comigo, garantiu a amiga. E sei que metade dos professores também estaria disposta. A notícia da batalha judicial iminente trouxe uma nuvem de preocupação para a vida de Carolina e Renato, mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Não era mais apenas um romance nascente. Era uma parceria, uma aliança contra adversidades compartilhadas. Numa noite, enquanto trabalhavam juntos na preparação da defesa legal, Renato fez uma pergunta que vinha considerando há semanas. E se nos casássemos? Carolina, que estava lendo um documento, ergueu os olhos surpresa. O quê? Legalmente fortaleceria nossa posição. Mateus teria um ambiente familiar estável com 2 responsáveis. E ele hesitou subitamente vulnerável. E eu amo você. Amo vocês dois. Era a primeira vez que dizia aquelas palavras tão simples e tão poderosas ao mesmo tempo. Carolina sentiu o coração acelerar. Não era assim que imaginara um pedido de casamento. No meio de uma batalha legal, rodeados de papéis e preocupações. Mas havia uma honestidade brutal naquele momento que parecia perfeitamente adequada à relação que haviam construído. Não quero que nos casemos por causa de Fernando, respondeu finalmente. Se um dia nos casarmos, será porque queremos construir uma vida juntos, não porque estamos fugindo de algo. Renato assentiu, compreendendo. Você está certa, como sempre. Ele sorriu, tomando sua mão. Mas saiba que o que disse sobre amar vocês continua valendo, independentemente de papéis ou tribunais. Aquela declaração, feita sem floreios ou grandes gestos, tocou Carolina mais profundamente do que qualquer proposta elaborada poderia ter feito. Era real, era verdadeiro, como tudo que haviam compartilhado até ali. Também amo você, respondeu ela, as palavras saindo facilmente, naturalmente, como se sempre tivessem estado lá, esperando o momento certo. Renato se inclinou para beijá-la. Um beijo cheio de promessas não ditas, de compromissos que iam além de contratos legais ou convenções sociais. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fernando se reunia com seu advogado, um homem de aparência cansada e ética questionável. Então, quais são minhas chances? Perguntou, acendendo um cigarro apesar da placa de proibido fumar claramente visível. O advogado folheou algumas páginas de anotações antes de responder. Honestamente, não muito boas. A mãe tem a guarda, está estudando, aparentemente tem uma situação estável agora. E esse advogado dela, Renato Vilela, é influente, tem conexões no judiciário. Fernando soltou uma baforada de fumaça irritado. Preciso de direitos sobre meu filho. Luciana não para de me encher sobre isso. O advogado ergueu uma sobrancelha intrigado. Luciana? Minha noiva. Quer formar uma família, essas coisas. Diz que preciso assumir minhas responsabilidades. Fernando revirou os olhos, claramente não entusiasmado com a ideia. Deixe-me entender. Você quer direitos sobre uma criança que abandonou antes mesmo de nascer porque sua noiva atual está pressionando? O tom de incredulidade do advogado fez Fernando se mexer desconfortavelmente na cadeira. Olha, eu era jovem, ok? Não estava pronto para ser pai. Mas as pessoas mudam.
Certo, respondeu o advogado, claramente não convencido. Bem, vamos tentar, mas prepare-se para uma batalha difícil. Ih, cara. Fernando sorriu confiantemente, apagando o cigarro em um copo de água sobre a mesa. Dinheiro não é problema. Luciana vem de família rica. Está bancando tudo isso. O advogado assentiu lentamente, começando a entender melhor a situação. Um jovem pressionado pela noiva rica a resolver sua situação familiar anterior. Havia visto casos similares antes, e raramente terminavam bem para qualquer uma das partes envolvidas. Só mais uma coisa, disse Fernando, levantando-se para ir embora. Soube que Carolina está namorando esse advogado agora. Use isso de alguma forma. Sugira que ela está com ele por interesse, para garantir a custódia. O advogado fez uma anotação. Seu desconforto com o cliente aumentando a cada minuto. Farei o possível, respondeu profissionalmente, embora duvidasse que tal tática funcionaria contra alguém como Renato Vilela. Quando Fernando saiu do escritório, o advogado permaneceu sentado por um longo tempo, contemplando o caso. Em seus 20 anos de prática, havia defendido todo tipo de cliente. Alguns culpados, outros inocentes, muitos em algum lugar entre os dois extremos. Mas havia algo particularmente perturbador em um homem que via um filho como peça de negociação para agradar uma nova parceira. Com um suspiro cansado, começou a preparar os documentos necessários para o processo. Era seu trabalho, afinal. Mas, pela primeira vez em muito tempo, esperava secretamente perder o caso. Os dias que antecederam a primeira audiência foram tensos. Carolina alternava entre momentos de determinação feroz e períodos de ansiedade paralisante. A ideia de enfrentar Fernando em um tribunal, de reviver publicamente o abandono e a humilhação, fazia seu estômago revirar. Apenas a presença constante de Renato e o sorriso inocente de Mateus a mantinham ancorada. Não precisa testemunhar se não quiser, assegurou Renato uma noite, enquanto revisavam a estratégia. Tenho testemunhas suficientes do comportamento dele, da falta de suporte, do abandono. Carolina balançou a cabeça determinada. Não. Quero olhar nos olhos dele e contar minha verdade. Não só por Mateus, mas por mim. Renato sorriu, admirando sua coragem. Nos últimos meses, havia testemunhado uma transformação notável em Carolina, de uma jovem quebrada pela vida a uma mulher que enfrentava seus medos de frente, sem recuar. Vamos vencer isso, prometeu, entrelaçando seus dedos nos dela. Juntos, na manhã da audiência, o céu de Curitiba estava coberto por nuvens pesadas, prometendo chuva. Carolina vestiu-se com cuidado. Um vestido azul marinho simples, mas elegante. Um presente de Renato que ela aceitara após muita insistência. Queria parecer confiante, capaz, digna de confiança aos olhos do juiz. Mateus ficaria com Jurema durante o processo. Despedir-se dele naquela manhã foi especialmente difícil, como se cada minuto longe dele fosse precioso demais para desperdiçar. A mamãe volta logo, meu amor, sussurrou, beijando sua cabecinha. E quando voltar, ninguém mais vai tentar nos separar. No fórum, Carolina sentiu o peso da instituição sobre seus ombros. Os corredores de mármore, os funcionários de expressões sérias, as pessoas que passavam apressadas, tudo parecia intimidador, impessoal. Renato, percebendo sua ansiedade, manteve-se próximo, uma presença tranquilizadora em meio ao caos. Lembre-se, você não fez nada de errado, murmurou ele, enquanto caminhavam para a sala de audiências. É Fernando quem precisa se explicar, não você. A sala era menor do que Carolina imaginava, com fileiras de cadeiras de madeira polida e uma mesa elevada onde o juiz se sentaria. Renato a guiou até seu lugar, organizando documentos e notas com a eficiência de quem conhecia aquele ambiente como a palma da mão. Foi então que Carolina viu Fernando pela primeira vez em quase um ano. Ele entrou acompanhado por um homem de meia idade, seu advogado, e uma mulher loira de aparência impecável. Mesmo à distância, Carolina percebeu as mudanças. O ex-namorado usava um terno bem cortado, tinha o cabelo arrumado, parecia mais polido, mais controlado. Seus olhares se encontraram brevemente, e ele desviou primeiro, sussurrando algo para a mulher ao seu lado. É a nova namorada, explicou Renato discretamente, seguindo seu olhar. Luciana Pimentel. Família tradicional, dinheiro antigo.
Estão noivos há 3 meses. Carolina assentiu, absorvendo a informação. De repente, tudo fazia sentido. O súbito interesse de Fernando por Mateus, o timing do processo. Ele não está fazendo isso pelo nosso filho, concluiu com um misto de raiva e alívio. Está fazendo para impressioná-la. Renato não teve tempo de responder. O oficial de justiça anunciou a entrada do juiz, e todos se levantaram. O juiz Maurício Fontes tinha uma expressão severa, mas olhos gentis. Após as formalidades iniciais, o advogado de Fernando abriu os trabalhos. Meritíssimo! Meu cliente busca apenas o direito básico de conhecer e participar da vida de seu filho biológico, começou ele, em tom solene. Embora reconheça erros passados, Fernando Rodrigues está agora estabelecido profissionalmente, em um relacionamento estável e deseja assumir suas responsabilidades paternas. O juiz ouviu sem expressão, ocasionalmente fazendo anotações. Quando chegou a vez de Renato falar, Carolina sentiu uma onda de orgulho ao vê-lo levantar-se com confiança tranquila. Meritíssimo, os fatos são simples, iniciou ele, sua voz preenchendo a sala sem esforço. Fernando Rodrigues abandonou Carolina Mendonça quando soube da gravidez. Negou-se a fornecer qualquer suporte financeiro ou emocional durante toda a gestação e os primeiros meses de vida de Mateus. A paternidade que agora reivindica com tanto fervor só se manifestou coincidentemente após seu noivado com a senhorita Pimentel. O advogado de Fernando levantou-se, protestando. Meritíssimo, meu cliente admite erros de julgamento. Era jovem, assustado, e isso não deveria privá-lo do direito de conhecer seu filho, agora que está preparado para a paternidade. O debate continuou por quase 1 hora, com ambos os lados apresentando argumentos e contra-argumentos. Carolina observava, alternando entre admiração pela habilidade de Renato e apreensão cada vez que Fernando era mencionado. Finalmente, chegou sua vez de testemunhar. Enquanto caminhava para a cadeira designada, sentiu o olhar de Fernando sobre ela. Não mais o olhar de alguém que um dia amara, mas de um estranho calculista. Senhorita Mendonça, começou o juiz em tom neutro, conte-nos em suas palavras sua relação com o Sr. Rodrigues e os eventos após a descoberta da gravidez. Carolina respirou fundo, buscando coragem no olhar de Renato. Fernando e eu namoramos por quase 2 anos, começou ela, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza. Quando descobri que estava grávida, ele inicialmente disse que me apoiaria, mas 1 semana depois desapareceu. Bloqueou meu número, mudou de redes sociais. Minha família me rejeitou pela gravidez. Fiquei completamente sozinha. Ela continuou descrevendo os meses de gestação, as dificuldades financeiras, a mudança para Curitiba, os dias nas ruas quando o dinheiro acabou. Em nenhum momento, durante todo esse tempo, Fernando procurou saber como estávamos, se precisávamos de algo. Mateus nasceu sem que seu pai biológico sequer soubesse, ou parecesse se importar. O advogado de Fernando interveio, sua voz carregada de falsa compaixão. E como a senhorita conheceu o Dr. Vilela? Não é verdade que ele a encontrou em situação de vulnerabilidade extrema? Carolina percebeu a insinuação imediatamente, assim como Renato, que se levantou para protestar. Mas ela fez um gesto sutil para que ele aguardasse. Queria responder por si mesma. Sim, conheci Renato quando eu estava no fundo do poço, respondeu com dignidade. Ele me ofereceu ajuda quando ninguém mais olhava para mim. Me deu um teto. Me ajudou a voltar a estudar, a recuperar minha dignidade. Nunca pediu nada em troca. O advogado sorriu como se tivesse conseguido o que queria. E agora estão em um relacionamento romântico, correto? Conveniente, não acha? Há objeção. Renato finalmente interveio. Está insinuando algo sobre a integridade da testemunha meritíssimo. Aceita, respondeu o juiz, lançando um olhar severo ao advogado de Fernando. Reformule sua pergunta ou prossiga para outro tópico. O interrogatório continuou por mais alguns minutos, com o advogado tentando sugerir que Carolina estava usando Renato para garantir a custódia de Mateus, ou que impedia deliberadamente o contato entre pai e filho. A cada insinuação, ela respondia com calma e honestidade, sem deixar que a provocação a desestabilizasse. Quando Fernando foi chamado a testemunhar, Carolina observou atentamente o homem, que um dia acreditou amar. Ele falava bem,
com frases ensaiadas sobre arrependimento e responsabilidade. Mas seus olhos traíam o discurso. Havia cálculo ali, não sinceridade. Cometi um erro terrível, declarou ele em tom contrito. Tinha apenas 22 anos e estava assustado. Não soube lidar com a situação. Mas agora sou outro homem. Tenho um emprego estável, estou noivo. Queremos formar uma família. Quero que meu filho faça parte da minha vida. Durante o interrogatório conduzido por Renato, porém, as contradições começaram a emergir. Fernando não sabia a data de nascimento exata de Mateus. Não conhecia suas necessidades médicas. Não tinha ideia de sua rotina. Se está tão interessado em seu filho agora, Sr. Rodrigues, por que não procurou saber essas informações básicas antes de iniciar este processo? Questionou Renato em tom casual que escondia a armadilha. Fernando hesitou, claramente desconfortável. Eu tentei contato, mas Carolina mudou de número. Interessante, respondeu Renato, consultando um documento, porque temos aqui registros telefônicos mostrando que o senhor nunca nenhuma vez tentou ligar para o número antigo dela. Nem mensagens, nem e-mails. A audiência continuou com o testemunho de outras pessoas. Jurema falando sobre o cuidado que Carolina dedicava a Mateus. Letícia, descrevendo a dedicação da amiga aos estudos, mesmo com todas as dificuldades. Até mesmo um ex-colega de Fernando, que confirmou que ele costumava se gabar de ter escapado de uma armadilha quando soube da gravidez. Ao final, o juiz anunciou que precisaria de tempo para considerar todos os depoimentos antes de tomar uma decisão. A próxima audiência seria em 2 semanas. Na saída do fórum, Carolina sentiu-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona. A tensão acumulada durante horas finalmente encontrava escape, deixando-a trêmula. Você foi incrível lá dentro, elogiou Renato, abraçando-a quando chegaram ao carro. Manteve a compostura mesmo com todas aquelas insinuações. Carolina apoiou a cabeça em seu ombro, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Será que vai dar certo? O juiz pareceu tão neutro. É o trabalho dele, tranquilizou Renato. Mas as evidências estão a nosso favor. Fernando se contradisse várias vezes. Ficou claro que mal conhece o próprio filho. No caminho para casa, passaram pelo apartamento de Jurema para buscar Mateus. Ao ver o filho, Carolina sentiu uma onda de amor e proteção tão intensa que quase a derrubou. Abraçou-o com força, inspirando seu cheirinho de bebê, sentindo seu corpinho quente contra o peito. Como ele se comportou? Perguntou a Jurema, que observava a cena com um sorriso maternal. Um anjo como sempre, respondeu a senhora. Comeu bem, dormiu um pouco, brincamos muito. Ele já está dizendo algumas palavras, sabia? Mama e Nato. Carolina olhou surpresa para Renato, que parecia igualmente emocionado. Nato? Ele está tentando dizer seu nome? Renato se aproximou, tocando gentilmente a cabecinha de Mateus, que imediatamente estendeu os bracinhos para ele, repetindo, Nató, Nató. O momento era tão perfeito, tão puro, que por um instante Carolina esqueceu completamente o tribunal, Fernando, todas as preocupações. Ali estavam apenas eles três. Uma família não convencional, talvez, mas uma família. Aquela noite, depois que Mateus dormiu, Carolina e Renato conversaram longamente sobre o futuro. Não apenas sobre o processo, mas sobre eles, sobre possibilidades. Independente do que acontecer no tribunal, disse Renato, segurando suas mãos sobre a mesa da cozinha, quero que saiba que estou comprometido com vocês. Com você e com Mateus. Carolina sorriu, sentindo aquela certeza que só vem quando algo é absolutamente certo. Sei disso, e nós também estamos comprometidos com você. Os dias seguintes foram de espera ansiosa. Carolina tentava manter a rotina normal. Aulas, cuidados com Mateus, estudos, mas a sombra da próxima audiência pairava constantemente. Renato, por sua vez, trabalhava incansavelmente, reunindo mais evidências, preparando argumentos adicionais. Uma semana após a primeira audiência, ele chegou ao apartamento com uma expressão enigmática. — O que foi? Perguntou Carolina, imediatamente apreensiva. — Aconteceu algo? Renato tirou um envelope do paletó, entregando-o a ela. Luciana Pimentel veio ao meu escritório hoje, sozinha. Carolina abriu o envelope com mãos trêmulas, encontrando fotos no interior. Eram imagens de Fernando em um bar,
beijando uma mulher que definitivamente não era sua noiva. Ela descobriu que ele a estava traindo, continuou Renato. Aparentemente não é a primeira vez. Quando confrontado, Fernando admitiu que só estava buscando a guarda compartilhada porque a família dela exigia que ele resolvesse suas pendências antes do casamento. Carolina olhou para as fotos, sentindo uma mistura de emoções. Alívio, vingança, mas também uma pitada de pena pela mulher que, como ela, havia sido enganada por Fernando. Ela vai retirar o apoio financeiro ao processo, continuou Renato. Sem o dinheiro dela, o advogado dele provavelmente abandonará o caso. Fernando não tem como pagar os honorários. Era uma virada surpreendente, quase anticlimática depois de tanta tensão. Carolina sentou-se no sofá, absorvendo a informação. Então, acabou? Assim? Renato sentou-se ao lado dela, seu rosto agora revelando o cansaço acumulado. Provavelmente, o advogado dele já sinalizou que pode propor um acordo. Fernando renunciaria a todos os direitos parentais em troca de não ter que pagar pensão retroativa. Isso é bom para nós. Legalmente? Sim. Você teria a guarda total sem interferências dele. Mateus estaria protegido. Renato fez uma pausa observando-a com atenção. Mas a decisão é sua, Carolina. Você acha que, apesar de tudo, seria importante para Mateus ter algum contato com o pai biológico no futuro? Carolina balançou a cabeça, resoluta. Não. Fernando não é um pai. É uma ameaça. Não busca Mateus por amor, mas por conveniência. Aceito o acordo. 2 dias depois, o advogado de Fernando formalizou a proposta. Após algumas negociações sobre os termos exatos, um acordo foi redigido. Fernando renunciava a todos os direitos parentais, comprometendo-se a não buscar contato com Mateus até que este completasse 18 anos, quando poderia decidir por si mesmo. Em troca, Carolina não exigiria pensão retroativa pelo período de abandono. Na audiência final, o juiz Fontes analisou os termos com cuidado, fazendo perguntas para garantir que ambas as partes compreendiam plenamente as implicações. Senhor Rodrigues, perguntou ele diretamente a Fernando, compreende que, ao assinar este documento, está legalmente abrindo mão de todos os direitos sobre seu filho biológico, que não poderá reivindicar visitas, participar de decisões sobre educação, saúde ou qualquer outro aspecto de sua vida. Fernando, visivelmente menos polido que na primeira audiência, apenas assentiu. Compreendo, meritíssimo. O juiz então se voltou para Carolina. Senhorita Mendonça, compreende que, ao aceitar este acordo, está assumindo total responsabilidade legal por Mateus, sem direito a cobrar suporte financeiro retroativo do Sr. Rodrigues? Compreendo perfeitamente, meritíssimo, respondeu Carolina, sua voz firme. E aceito essa responsabilidade de coração aberto. Com um aceno de cabeça, o juiz oficializou o acordo. Fernando assinou os papéis sem olhar para Carolina, ansioso para encerrar aquele capítulo o mais rapidamente possível. Quando terminou, saiu apressadamente da sala, sem olhar para trás, talvez pela última vez. Carolina permaneceu sentada por um momento, sentindo o peso daquele momento histórico. Legalmente, era agora a única responsável por Mateus. A ameaça que pairava sobre eles havia sido neutralizada. Está feito, disse Renato suavemente, colocando a mão em seu ombro. Vocês estão seguros agora. Ao saírem do fórum, o céu de Curitiba estava surpreendentemente claro, o sol de primavera aquecendo a cidade após dias de chuva. Carolina respirou fundo, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Quero buscar Mateus, disse ela, apertando a mão de Renato. Quero abraçar meu filho e dizer que agora podemos realmente começar nossa vida. No caminho para o apartamento de Jurema, conversaram sobre planos imediatos. Uma pequena celebração naquela noite. Apenas os 3. Talvez um bolo e um brinde ao futuro. Mas Carolina percebeu que Renato parecia pensativo, quase distante. Tem algo te incomodando? Perguntou finalmente quando pararam em um semáforo. Renato hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Lembra quando propus casamento? Que você disse que não queria que nos casássemos por causa de Fernando? Carolina assentiu, o coração subitamente acelerado. Agora Fernando está fora da equação, continuou ele. E a proposta continua válida.
mas por motivos completamente diferentes. Quero construir uma vida com você e com Mateus, não por papéis ou tribunais, mas por amor. O semáforo abriu, mas Renato não moveu o carro, seus olhos fixos nos dela, esperando uma resposta. Ainda é muito cedo, respondeu Carolina com suavidade. Não pelo que sinto. Isso é claro como água. Mas preciso terminar meus estudos, construir minha independência. Quero entrar em um casamento como sua igual, não como alguém que você resgatou. Em vez de desapontamento, o rosto de Renato se iluminou com admiração. É exatamente por isso que te amo tanto, disse ele, inclinando-se para um breve beijo, e esperarei o tempo que for necessário. Buzinas atrás deles os lembraram de que estavam parados em um semáforo aberto. Riram juntos enquanto Renato acelerava, a tensão dos últimos dias finalmente dissipando-se. Em casa, Jurema os recebeu com Mateus já arrumado, como se soubesse que aquele dia pedia uma celebração. E então? Perguntou ela ansiosa. Acabou, respondeu Carolina, pegando o filho no colo. Mateus está seguro. A senhora sorriu, lágrimas nos olhos. Graças a Deus, esse menino merece toda a felicidade do mundo. Naquela noite, a pequena celebração que haviam planejado transformou-se em algo maior, quando Letícia apareceu com outros amigos da universidade, trazendo comida e bebida. O apartamento, antes um refúgio silencioso, encheu-se de risos e conversas. Carolina observava a cena com uma sensação de plenitude. Mateus sendo passado de colo em colo, mimado por pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar. Renato conversando animadamente com seus colegas de faculdade, perfeitamente à vontade, naquele ambiente tão diferente dos círculos sociais que costumava frequentar. Jurema na cozinha, comandando a preparação de mais petiscos como uma general benevolente. Era uma família que havia construído não pelo sangue, mas pelos laços de afeto e lealdade que haviam tecido juntos nos últimos meses. Em determinado momento, Renato se aproximou oferecendo uma taça de vinho, um brinde ao futuro. Propôs ele em voz baixa apenas para ela. Carolina sorriu, tocando sua taça na dele, ao futuro, e ao presente que nos trouxe até aqui. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, e Mateus dormia profundamente em seu berço, os dois sentaram-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Há quase 6 meses, eu estava nessas ruas, sem esperança, sem futuro, refletiu Carolina, sua voz suave na noite. É quase impossível acreditar em como tudo mudou. Renato segurou sua mão, traçando círculos suaves em sua palma. Você mudou tudo, Carolina. Não apenas sua própria vida, mas a minha também. Antes de te conhecer, eu apenas existia. Trabalho, compromissos sociais, uma relação vazia com Patrícia. Não vivia de verdade. Salvamos um ao outro, então, concluiu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por um longo tempo, em silêncio confortável, contemplando a cidade que, meses antes, havia sido palco de seu encontro improvável. As mesmas ruas que haviam testemunhado o desespero de Carolina, agora os observavam transformados, renascidos pelo poder daquele encontro casual que havia se tornado o epicentro de uma nova vida. No quarto, Mateus dormia pacificamente, alheio às batalhas vencidas em seu nome, aos sacrifícios feitos aos amores nascidos. Seu mundo era simples e perfeito. Tinha uma mãe que o amava incondicionalmente, e um homem que, embora não fosse seu pai biológico, havia escolhido amá-lo como filho. E talvez essa fosse a maior vitória de todas, não a obtida nos tribunais, mas a conquistada nos corações. A certeza de que família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que transborda da alma. Com essa certeza aconchegada entre eles, como uma promessa silenciosa, Carolina e Renato contemplaram o horizonte de Curitiba, onde as luzes da cidade pareciam piscar em aprovação, celebrando não apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma jornada muito maior, a construção dia após dia do futuro que haviam escolhido compartilhar. Os meses seguintes trouxeram uma nova normalidade para Carolina, Renato e Mateus. Sem a sombra de Fernando pairando sobre eles, puderam finalmente respirar, planejar, sonhar. A vida acadêmica de Carolina florescia. Seus professores frequentemente elogiavam seus trabalhos.
suas análises críticas, sua dedicação. Não era fácil conciliar os estudos com a maternidade, mas ela havia desenvolvido uma resiliência que transformava obstáculos em degraus. Renato, por sua vez, começou a reavaliar sua própria carreira. O escritório de advocacia que comandava era bem-sucedido, mas focado principalmente em direito empresarial, contratos, fusões, aquisições. Após a experiência com o caso de Carolina e Matheus, algo havia despertado nele. "Estou pensando em abrir uma divisão de direito familiar no escritório", comentou ele numa noite enquanto jantavam, focada especificamente em mãe solo, em situações de vulnerabilidade. Carolina sorriu, reconhecendo ali o impacto que sua história havia tido na vida dele. "Seria incrível", respondeu, passando purê de batatas para Matheus, que agora, com quase 1 ano, insistia em comer sozinho, embora mais comida acabasse em sua roupinha do que em sua boca. "Você tem um talento natural para isso. Não apenas o conhecimento legal, mas a empatia." A ideia rapidamente tomou forma. Renato contratou 2 advogados jovens especializados em direito familiar e começou a aceitar casos pro bono de mulheres em situação similar à que Carolina estivera. O projeto, inicialmente modesto, logo ganhou notoriedade na cidade. Era algo novo, um escritório de advocacia de alto nível, dedicando recursos significativos a casos que normalmente seriam ignorados. O primeiro aniversário de Matheus foi celebrado com uma festa simples no Jardim Botânico. O dia estava perfeito, com sol ameno e uma brisa que agitava suavemente as flores. Amigos da universidade, colegas de Renato, Jurema e sua família. O pequeno grupo reunido ali representava a nova rede de apoio que haviam construído. Matheus, vestido com um macacão azul que realçava seus olhos, era o centro das atenções. Já caminhava com desenvoltura, balbuciava palavras reconhecíveis e tinha uma risada contagiante que derretia corações. Para Carolina, observá-lo soprar com ajuda a velhinha do bolo era como testemunhar um milagre. 1 ano antes, estavam ambos à beira do abismo. "No que está pensando?", perguntou Renato, aproximando-se com 2 taças de suco, já que Carolina não bebia álcool. "Em como tudo mudou em 1 ano", respondeu ela, aceitando a taça. "Nesta data, ano passado, eu estava desesperada, sem saber como alimentaria meu filho no dia seguinte." Renato seguiu seu olhar até Matheus, que agora brincava alegremente com outras crianças sobre uma toalha estendida na grama. "E agora, ele está prosperando, assim como você." Carolina assentiu, apoiando a cabeça no ombro de Renato. Não era apenas Matheus que crescia. Ela também florescia. As notas na faculdade eram exemplares. Já havia publicado um artigo em uma revista acadêmica sobre literatura e maternidade, e recentemente começara a dar aulas particulares de literatura para complementar a renda. Este último ponto era particularmente importante para Carolina. Embora Renato insistisse que não precisava se preocupar com dinheiro, ela fazia questão de conquistar gradualmente sua independência financeira. Não por orgulho tolo, mas porque sabia que uma relação verdadeiramente saudável era construída entre iguais. O relacionamento deles evoluía em seu próprio ritmo, respeitando os limites e necessidades de cada um. Renato continuava morando em sua cobertura no Batel, embora passasse a maioria das noites no apartamento com Carolina e Matheus. Eles haviam estabelecido uma rotina confortável, jantares juntos, banho em Matheus, histórias para dormir, depois conversas tranquilas sobre o dia, planos, sonhos. A intimidade entre eles crescia naturalmente, sem pressa. Havia beijos, carícias, noites compartilhadas, mas também um profundo respeito pelo espaço individual, pela identidade que cada um construía além da relação. Foi numa manhã comum, algumas semanas após o aniversário de Matheus, que Carolina recebeu uma ligação inesperada. Estava na universidade, preparando-se para uma aula, quando o número desconhecido apareceu na tela. Carolina Mendonça? Voz feminina do outro lado da linha soava hesitante, quase temerosa. "Sim, sou eu. Quem fala?" "Meu nome é Conceição Mendonça. Eu sou sua mãe." Carolina sentiu o mundo parar por um instante. Aquele nome, aquela voz que não ouvia há tanto tempo. A mãe que a expulsara de casa ao descobrir a gravidez.
que escolhera as convenções sociais em vez da própria filha. Como conseguiu meu número? Conseguiu perguntar a voz trêmula. Uma amiga sua da faculdade, Letícia. Encontrei-a por acaso em Londrina. Ela me contou sobre você, sobre meu neto. Carolina fechou os olhos, tentando processar a enxurrada de emoções. Raiva, mágoa, ressentimento, mas também uma pontada de saudade que nunca conseguira extinguir completamente. O que você quer, mãe? A palavra mãe saiu estranha, como um objeto há muito esquecido numa gaveta. Quero ver você e conhecer meu neto. A voz de Conceição embargou. Cometi um erro terrível, Carolina. O maior da minha vida. Não espero seu perdão, mas gostaria de uma chance. A conversa continuou por alguns minutos, com Carolina mantendo distância emocional, respondendo com frases curtas, protegendo-se. Ao final, concordou em pensar no assunto. Não prometeu nada, mas também não recusou completamente o pedido. Quando chegou em casa naquela noite, Renato imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Conhecia cada nuance de suas expressões, cada pequena mudança em sua postura. O que houve? Perguntou depois que Mateus foi dormir. Carolina contou sobre a ligação, sobre o pedido da mãe, sobre a confusão de sentimentos que aquilo despertara. O que você quer fazer? Perguntou Renato, depois de ouvi-la atentamente. Não sei, admitiu ela, abraçando os próprios joelhos no sofá. Parte de mim quer mandar ela para o inferno. Ela me abandonou quando eu mais precisava dela. Mas outra parte ainda sente falta da sua mãe, completou Renato suavemente. Carolina assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E também penso em Mateus. Ele merece conhecer a avó, ou devo protegê-lo de alguém que pode magoá-lo como me magoou? Renato não ofereceu respostas fáceis. Em vez disso, sentou-se ao lado dela, oferecendo o conforto de sua presença, de seu apoio incondicional. Era uma decisão que apenas Carolina poderia tomar. Nos dias seguintes, a ideia de reencontrar a mãe consumiu seus pensamentos. Conversou com Letícia, que confirmou o encontro casual com Dona Conceição em Londrina. Ela parecia sinceramente arrependida, Carol, disse a amiga. Chorou quando falei sobre você e Mateus. Disse que seu pai a impediu de te procurar na época, ameaçou deixá-la se ela o fizesse. E agora? O que mudou? Ele faleceu há 3 meses, um ataque cardíaco. A notícia sobre o pai atingiu Carolina de forma inesperada. Não sentiu tristeza. O relacionamento deles sempre fora distante, marcado pela rigidez e pelas expectativas impossíveis de cumprir. Mas sentiu uma estranha sensação de fechamento de ciclo, como se uma porta pesada finalmente se fechasse. Depois de quase 2 semanas de reflexão, Carolina decidiu aceitar o encontro, mas com condições. Seria em território neutro, um café no shopping estação, público mas discreto, e seria apenas ela. Mateus ficaria com Jurema. Precisava avaliar as intenções da mãe, o nível de seu arrependimento, antes de permitir qualquer contato com o neto. O dia do encontro amanheceu nublado, com aquela garoa fina tão típica de Curitiba. Carolina escolheu roupas simples, mas elegantes. Queria que a mãe a visse como a mulher forte e independente que se tornara, não como a adolescente assustada que expulsara de casa. Renato ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela recusou gentilmente. Isso é algo que preciso fazer sozinha, explicou, mas obrigada por oferecer. No café, chegou deliberadamente 10 minutos atrasada, uma pequena afirmação de poder, de controle sobre a situação. Avistou a mãe imediatamente, sentada em um canto, olhando ansiosamente para a entrada. Conceição Mendonça havia envelhecido nos últimos anos. Seu cabelo, antes completamente negro, agora estava salpicado de fios brancos. Havia novas linhas em seu rosto, uma certa fragilidade em sua postura que Carolina não associava à mulher forte e inflexível que conhecera. Ao vê-la, Dona Conceição levantou-se rapidamente, os olhos marejados. Fez um movimento como se fosse abraçá-la, mas recuou ao perceber a rigidez na postura da filha. Carolina, disse ela, a voz trêmula, você está linda. Olá, mãe, respondeu Carolina.
sentando-se sem oferecer o abraço que a mais velha claramente esperava. Os primeiros minutos foram desconfortáveis. Perguntas superficiais, respostas breves, uma dança cautelosa entre duas mulheres que um dia haviam sido tão próximas e agora eram praticamente estranhas. "Como está meu neto?" perguntou finalmente Dona Conceição, depois que o garçom trouxe o café. "Mateus está ótimo", respondeu Carolina, uma suavidade involuntária entrando em sua voz ao mencionar o filho. "Saudável, esperto, feliz." "Mateus", repetiu a avó, saboreando o nome. Um lindo nome. Foi ideia do pai dele. A mentira escapou antes que Carolina percebesse. Por que dissera aquilo? Fernando nunca se importara com o nome do filho. Na verdade, havia sido Renato quem, durante uma conversa casual sobre literaturas clássicas, mencionara que gostava do nome Mateus, o evangelista que era também coletor de impostos antes de seguir Jesus. Um nome que falava de transformação, de segundas chances. E ele, o pai, está presente na vida do menino? Perguntou Conceição cautelosamente. Carolina hesitou. Era o momento de ser honesta, de explicar a complexidade de sua situação familiar. Fernando nos abandonou quando soube da gravidez. Renunciou aos direitos parentais recentemente. Ela fez uma pausa, tomando fôlego. Mas Mateus tem uma figura paterna em sua vida. Um homem que o ama como se fosse seu próprio filho. Os olhos de Conceição se arregalaram levemente em surpresa. "Você refez sua vida?" "Sim, com um homem bom que nos encontrou quando estávamos no fundo do poço e nos estendeu a mão sem pedir nada em troca." Uma sombra de culpa passou pelo rosto da mãe. "Estou feliz por você", disse ela, com sinceridade evidente. "Você merece ser feliz, filha." A palavra filha pairou entre elas, carregada de significados. Carolina sentiu uma emoção inesperada surgir. Não perdão, ainda não, mas talvez o início de uma compreensão. "Por que agora, mãe?" perguntou finalmente, a pergunta que não deixava sua mente. "Por que depois de tanto tempo?" Conceição baixou os olhos para sua xícara, como se buscasse respostas no líquido escuro. "Depois que seu pai partiu, comecei a repensar muita coisa. Os erros que cometi, as escolhas que fiz por medo, não por amor." Ela ergueu os olhos agora brilhantes de lágrimas. A maior delas foi ter permitido que ele a expulsasse de casa. Devia ter lutado por você, Carolina. Devia ter sido mãe antes de ser esposa. As palavras atingiram Carolina como ondas, cada uma trazendo uma nova emoção à superfície. Havia sinceridade ali, um arrependimento visceral que não podia ser falsificado. "Ele me ameaçou", continuou Conceição. "Disse que se eu mantivesse contato com você, me deixaria sem nada. Eu tive medo. Não tinha para onde ir, não tinha como sustentar a mim mesma." Ela fez uma pausa secando uma lágrima. "Não é uma desculpa. É apenas a verdade, fui fraca. E você, minha menina forte, pagou o preço." Carolina sentiu sua própria visão embaçar com lágrimas. Não queria chorar, não ali, não na frente da mulher que a abandonara. Mas havia algo na vulnerabilidade de Conceição, em sua honestidade crua, que desarmava suas defesas. "Passei por muita coisa, mãe", disse finalmente, a voz controlada. "Dias sem comer direito, noites sem ter onde dormir, um parto praticamente sozinha. Não foi fácil." "Sei que não posso compensar isso", respondeu Conceição, estendendo hesitantemente a mão sobre a mesa, sem ousar tocar a da filha. "Não estou pedindo que esqueça ou que me perdoe imediatamente. Só quero a chance de fazer parte da sua vida novamente, de alguma forma, e de conhecer meu neto, se você permitir." Carolina observou aquela mão estendida, os dedos envelhecidos, as unhas curtas e bem cuidadas, o tremor quase imperceptível. A mão que um dia penteara seus cabelos, secara suas lágrimas, preparara suas refeições favoritas. A mão que não se erguera para impedir sua expulsão. Algo dentro dela dizia que sua mãe estava sendo sincera, que o arrependimento era real, que o desejo de reconexão vinha do coração, não da conveniência. Mas havia também medo, medo de confiar, de se abrir para ser magoada novamente. "Preciso de tempo", disse finalmente.
Isso não é algo que posso decidir em um café. Conceição assentiu compreensiva, recolhendo a mão. Todo o tempo que precisar. Antes de se separarem, trocaram números. Carolina prometeu ligar quando estivesse pronta para o próximo passo. Se decidisse que haveria um. Não houve abraço de despedida, apenas um aceno contido. Mas quando saiu do shopping, Carolina sentia-se estranhamente mais leve, como se tivesse finalmente pousado uma carga que nem sabia estar carregando. Em casa, contou tudo a Renato, que ouviu atentamente, sem julgar. "O que seu coração diz?" perguntou ele quando ela terminou. "Que ela está sendo sincera, que realmente se arrepende." Carolina suspirou, aninhando-se nos braços dele. "No sofá. Mas também tenho medo. E se ela desaparecer novamente? E se magoar Mateus como me magoou? As pessoas podem mudar, Carol. Eu mudei quando conheci vocês. Você mudou desde aquela tarde na Rua 15. Ele fez uma pausa pensativo. "Talvez sua mãe também tenha mudado." Nos dias seguintes, Carolina refletiu muito sobre o encontro, sobre as palavras da mãe, sobre suas próprias emoções conflitantes. Uma semana depois, tomou sua decisão. Permitiria um encontro com Mateus, mas com sua presença constante. Um pequeno passo, um teste. O encontro aconteceu no mesmo apartamento onde Carolina e Mateus moravam. Conceição chegou pontualmente, trazendo um urso de pelúcia e livros infantis. Parecia nervosa, quase tão ansiosa quanto Carolina. Quando viu o neto pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ele tem seus olhos", sussurrou, mantendo distância respeitosa. "Os mesmos olhos que você tinha quando bebê." Mateus, naturalmente sociável, logo se aproximou da estranha, curioso com o urso de pelúcia que ela carregava. O presente foi oferecido timidamente e aceito com entusiasmo pelo pequeno, que imediatamente começou a examinar o novo brinquedo. "Ele é lindo, Carolina", disse Conceição, a voz embargada. "Você está fazendo um trabalho incrível." Aquele primeiro encontro foi breve, mas significativo. Não houve grandes revelações ou reconciliações dramáticas. Apenas o início cauteloso de uma ponte sendo reconstruída sobre águas turbulentas. Conceição respeitou os limites impostos por Carolina, não tentou forçar intimidade, contentou-se com o que lhe foi oferecido. Ao longo dos meses seguintes, mais encontros aconteceram. Gradualmente, Carolina permitiu que a mãe passasse mais tempo com Mateus, sempre sob sua supervisão. O menino logo se afeiçoou à vovó São, como passou a chamá-la. Conceição, por sua vez, demonstrava uma paciência e afeto que Carolina não associava à mãe autoritária de sua infância. "Ela mudou mesmo", comentou com Renato, depois de um domingo em que Conceição passara a tarde com eles. "Ou talvez sempre tenha sido assim, mas meu pai não deixava esse lado dela aparecer." Enquanto a relação com a mãe lentamente se reconstruía, Carolina avançava em seus estudos. No início do 3º ano da faculdade, foi selecionada para um programa de iniciação científica que estudava a representação da maternidade na literatura brasileira contemporânea, um tema que tinha ressonância pessoal evidente. Renato, por sua vez, via o departamento de direito familiar de seu escritório crescer além das expectativas iniciais. O que começara como um projeto pessoal transformara-se em uma causa, atraindo advogados talentosos que compartilhavam sua visão e clientes que finalmente viam uma possibilidade de justiça em situações antes consideradas perdidas. Foi numa noite tranquila, quase 2 anos após seu encontro na Rua 15, que Renato finalmente fez a pergunta que vinha guardando. Haviam saído para jantar, apenas os dois, com Mateus ficando com Jurema. O restaurante era elegante, mas acolhedor, com vista para o Parque Barigui iluminado. A conversa fluía fácil, como sempre sobre o dia de cada um, sobre planos futuros, sobre as pequenas conquistas de Mateus, que agora falava em frases completas e demonstrava uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Após a sobremesa, Renato pegou a mão de Carolina sobre a mesa, seu rosto subitamente sério. "Carol", começou ele, a voz ligeiramente trêmula, "lembra quando propus casamento durante aquela confusão com Fernando? E você disse que não queria se casar por razões erradas?" Carolina assentiu, sentindo o coração acelerar. "Você disse que queria entrar em um casamento como igual,
não como alguém que eu resgatei, que queria terminar seus estudos, construir sua independência. Lembro, respondeu ela suavemente. Renato sorriu, apertando levemente sua mão. Olho para você agora e vejo a mulher mais independente, forte e determinada que já conheci. Vejo alguém que construiu seu próprio caminho, que conquistou respeito por seu próprio mérito. Vejo uma mãe incrível, uma estudante brilhante, uma mulher com quem aprendo algo novo todos os dias. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. E continuo tão apaixonado por você quanto no dia em que admiti meus sentimentos pela primeira vez, naquela tarde chuvosa no seu apartamento. Carolina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, antecipando o que viria a seguir. Então, Carolina Mendonça, continuou Renato, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Agora que estamos aqui como iguais, como parceiros que escolheram um ao outro livremente, você me daria a honra de se casar comigo. A caixa se abriu revelando um anel delicado com uma única safira, não ostentatório, mas elegante e significativo, exatamente como Carolina gostaria. Sim, respondeu ela sem hesitação desta vez. Sim, Renato Vilela, quero construir uma vida com você. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo. Por um momento, ficaram apenas se olhando como se tentassem memorizar aquele instante perfeito. Sabe o que é engraçado? Disse Carolina, enquanto ele beijava sua mão. No fundo, sempre soube que chegaríamos aqui. Desde aquele primeiro jantar, quando você disse que talvez precisasse mais de me ajudar do que eu de ser ajudada. Algo em mim sabia que tínhamos encontrado um ao outro por uma razão maior. O casamento foi marcado para 6 meses depois, tempo suficiente para os preparativos, mas não longo demais para a espera. Seria uma cerimônia pequena, íntima. Apenas as pessoas que realmente importavam em suas vidas. O grande dia amanheceu com um céu azul impressionante, como se Curitiba quisesse presentear o casal com sua melhor face. Escolheram o Jardim Botânico para a cerimônia, o mesmo lugar onde haviam celebrado o primeiro aniversário de Mateus, agora transformado em cenário para uma nova celebração. Carolina optou por um vestido simples mas elegante, com detalhes em renda. Nada muito pomposo ou tradicional, queria sentir-se confortável, autêntica. Mateus, agora com quase 3 anos, estava adorável em um terno miniatura, orgulhoso de seu papel como pajem, carregando as alianças com seriedade cômica. Conceição ajudou Carolina a se preparar, em um momento de intimidade que teria parecido impossível 2 anos antes. Estou tão orgulhosa de você, filha, disse a mãe ajustando o véu, da mulher que se tornou, das escolhas que fez, da força que demonstrou. Carolina sorriu, segurando as mãos da mãe. Obrigada por estar aqui hoje. As palavras carregavam perdão, aceitação, reconexão, tudo o que haviam construído pacientemente nos últimos meses. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando Carolina caminhou pelo corredor improvisado entre as cadeiras, com Mateus segurando uma ponta de seu vestido, viu nos olhos de Renato o mesmo olhar de admiração do primeiro dia, agora multiplicado por todos os momentos que haviam compartilhado desde então. Os votos foram escritos por eles mesmos, promessas honestas, sem floreios desnecessários. Falavam de parceria, respeito, crescimento conjunto, amor que se renovava diariamente através de escolhas conscientes, não de obrigações ou convenções. Quando as alianças foram trocadas, Mateus aplaudiu entusiasticamente, fazendo todos rirem. Aquele momento de leveza espontânea capturava perfeitamente a essência do que haviam construído. Uma família onde a alegria e o amor fluíam naturalmente, sem esforço. Na pequena recepção que se seguiu, Carolina observava os convidados com uma sensação de plenitude. Letícia conversando animadamente com colegas da universidade. Jurema e sua família sentados com Conceição, como velhos amigos. Os advogados do escritório de Renato, misturados com moradores do conjunto residencial, onde ela e Mateus haviam morado inicialmente. Mundos diferentes que agora se entrelaçavam, formando algo novo e belo. No que está pensando, senhora Vilela? Perguntou Renato, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela, aceitando a bebida. Há 3 anos eu estava nas ruas desesperada, sem esperança. Agora estamos aqui, cercados de pessoas que amamos,
começando uma nova etapa juntos. Renato sorriu, tocando sua taça na dela. A vida e suas surpresas. Então, e as segundas chances, completou Carolina. Mateus logo veio correndo até eles, querendo mostrar um pequeno sapo que havia encontrado perto de uma das estufas. O casal se abaixou para compartilhar a descoberta do menino, formando um pequeno círculo de 3, que para qualquer observador seria a imagem perfeita de uma família. Nos meses que se seguiram ao casamento, decidiram que era hora de uma mudança. O apartamento onde Carolina e Mateus moravam, embora cheio de memórias importantes, começava a ficar pequeno. A cobertura de Renato, por outro lado, era espaçosa, mas impessoal, mais adequada para um solteiro do que para uma família com uma criança ativa. Encontraram uma casa no bairro Santa Felicidade, não muito grande, mas acolhedora, com um quintal onde Mateus poderia brincar, um escritório para Renato trabalhar quando precisasse trazer tarefas para casa e um espaço que Carolina poderia transformar em biblioteca para seus estudos e futuros projetos. A mudança representou um novo capítulo, não apenas uma nova moradia, mas o começo de uma vida verdadeiramente compartilhada, construída em conjunto, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Carolina concluiu a faculdade com honras, seu trabalho final sobre literatura e resiliência maternal recebendo elogios da banca examinadora. A formatura foi celebrada com tanto entusiasmo quanto o casamento. Outra conquista importante na jornada de reconstrução que iniciara naquela tarde fria de inverno, com um bebê nos braços e o desespero no coração. Decidiu continuar os estudos ingressando em um mestrado. Paralelamente, começou a trabalhar em um projeto social, que oferecia oficinas literárias para jovens mães em situação de vulnerabilidade. Era sua forma de retribuir, de estender a mão como um dia Renato estendera para ela. Sabe o que percebi? Comentou com ele uma noite, depois de uma sessão particularmente emocionante com as jovens. Cada uma daquelas meninas tem uma história diferente, mas todas compartilham a mesma necessidade básica. Alguém que as veja como seres humanos completos, não apenas como problemas a serem resolvidos. Renato assentiu, compreendendo perfeitamente. Era o mesmo princípio que norteava o trabalho da divisão familiar de seu escritório. A ideia de que por trás de cada caso jurídico havia pessoas reais, com medos, sonhos, necessidades que transcendiam parágrafos de lei. À medida que Mateus crescia, seu vínculo com Renato fortalecia-se cada vez mais. O menino o seguia pela casa. Imitava seus gestos, pedia para usar gravatas como as dele. Para todos os efeitos, Renato era seu pai. Não por sangue, mas por escolha diária, por amor constante, por presença real. No quarto aniversário de Mateus, após muita conversa e reflexão, Carolina e Renato decidiram oficializar o que já era real, a adoção. O processo legal foi facilitado pela renúncia anterior de Fernando a todos os direitos parentais e pelo fato de Renato já ser casado com a mãe biológica. Quando os papéis foram finalizados, fizeram uma pequena celebração em casa. Não era apenas uma formalidade legal. Era o reconhecimento oficial de um laço que existia desde aquela primeira noite, quando Renato segurou Mateus nos braços e sentiu algo despertar dentro dele. Agora somos oficialmente uma família aos olhos da lei, comentou Carolina, enquanto assistiam Mateus brincar no quintal com seu novo cachorro, um vira-lata adotado de um abrigo local. Sempre fomos uma família, respondeu Renato, entrelaçando seus dedos nos dela. O papel só confirma o que o coração já sabia. A vida continuou a fluir, com suas alegrias e desafios diários. Houve discussões, é claro, sobre finanças, sobre estilos de criação, sobre equilíbrio entre trabalho e família. Mas enfrentavam cada obstáculo como parceiros, com respeito e diálogo, sempre lembrando do caminho que haviam percorrido para estarem ali. No quinto aniversário do dia em que se conheceram, data que sempre celebravam com carinho especial, Renato levou Carolina e Mateus para um passeio. Não disse para onde iam, apenas que era uma surpresa. Quando o carro parou exatamente na esquina da Rua 15 com a Marechal Floriano, Carolina compreendeu. O lugar onde tudo começou, sussurrou emocionada. Saíram do carro, Mateus entre eles, segurando as mãos de ambos.
O menino não entendia completamente o significado daquele lugar, mas sentia a emoção dos pais. Foi exatamente aqui, disse Renato, parando em um ponto específico da calçada. Você estava com Mateus nos braços pedindo ajuda. E eu estava naquele semáforo dentro do carro, observando. Carolina assentiu, as memórias daquele dia difícil agora transformadas pela perspectiva do tempo, pela consciência do que aquele momento de desespero havia desencadeado. Se alguém tivesse me dito naquele dia que 5 anos depois estaríamos aqui, casados felizes com Mateus chamando você de pai. Ela balançou a cabeça, ainda maravilhada com as reviravoltas da vida. O universo tem caminhos estranhos de juntar as pessoas certas, respondeu Renato, sorrindo. Mateus, cansado de ficar parado, puxou as mãos de ambos. Podemos ir tomar sorvete agora? Perguntou com a impaciência típica de criança. Os adultos riram, trazidos de volta ao presente pela pergunta prática. Claro que sim, campeão, respondeu Renato, erguendo-o nos ombros. Hoje é dia de celebrar. Caminharam juntos pela Rua 15, agora repleta de outras histórias se desenrolando, de outros destinos se cruzando. Carolina observava as pessoas apressadas, os casais de mãos dadas, as mães com crianças, cada um carregando seus próprios sonhos, medos, esperanças. Quantas daquelas pessoas estavam no momento decisivo de suas vidas sem sequer saber? Na sorveteria, sentados a uma mesa junto à vitrine, podiam ver o movimento da rua. Mateus saboreava alegremente seu sorvete de chocolate, criando uma bagunça considerável. Tenho um presente para você, disse Renato, entregando a Carolina um pequeno embrulho. Dentro havia um delicado medalhão de prata. Ao abri-lo, encontrou gravadas as coordenadas exatas do local onde haviam se conhecido. Para sempre lembrarmos onde nosso caminho começou, explicou ele. Carolina sentiu lágrimas nos olhos enquanto colocava o medalhão no pescoço. Era um símbolo perfeito, não apenas do início de sua história, mas de como um momento de completo desespero pode se transformar no primeiro passo de uma jornada de amor. Obrigada, sussurrou, inclinando-se para beijá-lo brevemente. Não apenas pelo presente, mas por tudo. Por ter parado naquele dia. Por ter visto além das aparências. Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Renato sorriu, limpando uma mancha de chocolate do rosto de Mateus com um guardanapo. Sabe o que é mais incrível? Respondeu. Sempre achei que estava te ajudando, mas na verdade você me salvou. Me mostrou o que é amor verdadeiro. Me deu uma família, um propósito maior que eu mesmo. Mateus, alheio à profundidade da conversa, estendeu sua colher com sorvete derretendo. Quer provar, mamãe? É o melhor sorvete do mundo. Carolina aceitou a oferta, fingindo uma expressão de extremo deleite que fez o menino rir. Era nesses pequenos momentos, um sorvete compartilhado, uma risada espontânea, um olhar cúmplice entre ela e Renato, que encontrava a confirmação diária de que a vida, apesar de todos os seus desafios, valia cada segundo. Mais tarde, de volta à casa em santa felicidade, com Mateus finalmente dormindo, após a agitação do dia, Carolina e Renato sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado de Curitiba. As mãos entrelaçadas contavam silenciosamente a história de dois estranhos que, por um acaso do destino, encontraram um no outro exatamente o que mais precisavam. No que está pensando? Perguntou Renato, notando seu olhar distante. Em como somos sortudos, respondeu ela. Não apenas por termos nos encontrado, mas por termos reconhecido o valor daquele encontro. Por termos tido a coragem de confiar, de arriscar, de construir algo juntos. Renato assentiu, apertando suavemente sua mão. E o mais incrível é que nossa história está apenas começando, disse ele. Temos toda uma vida pela frente. Carolina sorriu, recostando-se em seu ombro. Ele estava certo, é claro. O que haviam vivido até ali? O encontro inesperado, os desafios superados, o amor cultivado pacientemente. Era